por esse grande evento. O autor Paulo Henrique da Costa Gonçalves é graduado em administração, funcionário público, casado, palestrante, ex-presidente e fundador das obras sociais Fraternidade e Amor, ex-secretário e ex-tesoureiro da Associação dos Servidores da Justiça Militar, ex-tesoureiro da Associação Brasiliense de Esperanto, ex-presidente e fundador do Centro Espírita Fraternidade e Amor, coordenador da Casa Maria de Nazaré, coordenador do concurso literário O Velho Matemático, autor da série de livros O Matemático e Suas Histórias, autor de livros de autoajuda e espiritualistas, principal autor do livro que ora chega às mãos dos leitores, O Poderoso Vidente. Com vocês, Paulo Henrique da Costa Gonçalves, que vai falar Bom dia a todos. É com muita alegria que estou aqui hoje, para conversar um pouco com vocês, falar dessa obra que é conjunto, um trabalho conjunto meu e de vários autores aqui da biblioteca e autores nacionais. Antes de eu falar do concurso, eu quero contar uma pequena história. Conta-se que um homem estava numa floresta, pensando na vida, nas dificuldades de alimentação. Ele vivia numa grande pobreza. E quando ele caminhava pela floresta, catando madeira para vender, ele ouve um choro de criança. Curioso, vai até onde estava um pequeno cesto. E lá realmente encontra um bebê. E vendo aquele bebê desamparado, ele pensa nas dificuldades que tem na vida, que não seria capaz de tomar conta daquela criança, pois ele não tinha nem alimento para ele e para a esposa. Mesmo assim, sentindo pena da criança, resolve levar para casa. E ao chegar em casa, apresenta para a esposa também recebe com muita alegria. Porém, ela lembra as dificuldades da vida. Ele falou: não, vamos tentar, meu bem. Aonde come um, come dois, onde come dois, come três, come mais. E aí eles adotaram aquela criança. E a primeira dificuldade foi dar leite para aquela criança. E ele, o lenhador, não chegava a ser lenhador, na realidade ele catava madeira no bosque para vender para a vizinhança, para conseguir algum dinheiro para a alimentação. Ele foi falar com o vizinho que tinha algumas cabras e explicou o problema. E ao falar do problema, o amigo, vizinho, condoeu-se dele e emprestou uma cabra, com a condição de que com o tempo ele pagasse essa cabra. Ele voltou para casa muito feliz, pois agora tinha como alimentar a criança. E aí, ele percebendo a necessidade daquela criança, resolveu plantar uma pequena horta. E aí foi de novo nesse vizinho e pediu algumas sementes e foi começar a plantar. Começou a nascer as primeiras mudas, depois de alguns meses. E ele colheu algumas alfaces, algumas cenouras. E aí viu que sobrou e levou para o vizinho. O vizinho aceitou no começo e falou assim: mas é tanta alface, é tanta cenoura, por que você não vende na vizinhança? De repente você consegue algum dinheiro. E aí ele começou a vender. E a casa dele começou a se suprir de alimentos, de roupa, de brinquedo para a criança. E a esposa, vendo aquilo, aquela transformação, resolveu plantar um pequeno jardim, cuidar de umas calinhas que eles conseguiram. E aí ele foi ajeitando um pouquinho a parede, ajeitando o terreno, limpando o terreno ao redor. Daqui a pouco, 2 anos, 3 anos se passaram e a casa estava completamente transformada. E assim foi a vida desse senhor, dedicado a criar aquela criança. E começou a ter gosto por toda aquela coisa da comunidade, e ajudava também a comunidade. Os anos foram passando, a criança ficou sabendo que foi encontrada no meio do mato. E quando já estava um homem, 20 anos, já estava pronto para sair de casa, para casar,
para construir a sua própria casa, a sua própria família, ele veio agradecer, abraçou o pai, abraçou a mãe, falou: muito obrigado, meu pai, por ter me acolhido, muito obrigado por você me ter dado alimento, a instrução, tudo que eu precisava. E o pai, com lágrimas nos olhos, falou: não, meu filho, eu que tenho que agradecer a você, porque se você não tivesse entrado em minha vida, eu continuaria na mesma miséria que sempre estive. E a gente vê nessa lição simples, porém brilhante, que quando a gente tem amor e solidariedade, quando a gente acolhe pessoas, quando traz pessoas para perto de nós, a nossa vida se transforma. Fazemos com que tenha um significado a nossa vida. Antes a nossa vida poderia ser até de miséria. A gente não vivia, simplesmente sobrevivia. E a partir do momento que a gente traz pessoas para perto da gente, nós criamos um valor para a nossa vida. E é isso que eu procuro fazer com esse trabalho do concurso literário O Velho Matemático. Eu procuro agregar pessoas junto comigo. Eu poderia fazer um livro solo, já fiz, tem alguns livros solos. Mas eu prefiro chamar gente, pessoas, para somar comigo, para festejar comigo. E assim a gente transmite juntos a mensagem para o mundo. O primeiro concurso que eu fiz na biblioteca da Livraria da Rodoviária, que gerou esse livro aqui, O Velho Matemático e o Pão Milagroso, ele já está em Portugal, está na África, em outros locais que eu não saberia dizer. Mas com certeza esses locais eu sei, porque o livro já passou fronteiras. Muitas pessoas falam dele. Com certeza esse novo livro também vai passar fronteiras. E vai especial, porque ele é a soma de 2 concursos. O 4º concurso nacional, O Velho Matemático, e o concurso literário O Velho Matemático para amigos da Biblioteca Braille. Hoje nós temos aqui a presença, do companheiro Jorge Luiz. Eu vou quebrar até um protocolo, porque ele é o único candidato, o vencedor do concurso nacional. Os outros são de outros estados, não puderam comparecer aqui. Mas eu vou pedir para ele vir aqui na frente para falar um pouquinho só, principalmente porque o trabalho dele, o texto dele, me chamou bastante atenção, porque fala da conscientização da consciência negra, que amanhã é dia da consciência negra. Hoje, né? Hoje. O texto dele fala justamente sobre isso, tá? Nós temos que lembrar que somente quem se sente afetado, discriminado, é que sente a dor, sente a discriminação. Quem não está sendo discriminado gosta de fazer piadas, gosta de humilhar, mas quem sente na pele, no dia a dia, a discriminação, os cegos, por exemplo, quem tem alguma coisa a reclamar é que tem que reclamar. Tem que chamar a atenção para o mundo, para as nossas necessidades, para os nossos direitos. Eu vou dar a palavra para ele, vou quebrar o protocolo, 2 minutinhos para ele falar um pouco. Obrigado. Livremente. Bom dia. Meu nome é Jorge Luiz. Eu estou aqui por causa da minha irmã. Deixa eu me apresentar. Eu sou professor, pedagogo, analista de sistema, técnico em eletrônica. A minha formação é totalmente eclética. Não sou rico e nem fiquei ainda, mas estou próximo. Brincadeirinha, gente. Deus quiser. Louvado seja. E eu vi o seguinte ao longo desse período, à medida em que a gente sobe numa escala, não financeira, tá, mas de espaço cultural, eu digo negros, brasileiros, se diga de passagem, a gente começa a enfrentar algumas dificuldades, e essa é a marca da minha vida, é a marca da minha família, é o legado que meu pai deixou, minha mãe deixou, meu avô, de muita força.
E a gente acaba vivendo num gueto. Parece brincadeira, mas eu me apoio integralmente na minha família, meu irmão que está chegando ali. Né? De repente, é esse gueto que nos dá força para poder continuar. E eu acredito que seja assim também na diversidade. Né? Quando a gente fala de diversidade, cego, gay e daí por diante, deve enfrentar o mesmo tipo, né, de pressão, de violência e daí por diante. Agora, é uma coisa simples, né, o texto, quando eu escrevo um texto simples, né, chamado O Vovô e o Netinho, né, eu contraponho duas realidades. Uma família negra de classe média alta, né, onde o pai tem carro importado, a mãe hiper bem colocada, o filho também, e contrasto que mesmo assim, que é uma realidade, a gente vive essa realidade, mesmo subindo na escala social, intelectual, seja lá qual for, né, de repente a gente se depara exatamente com aquele tipo de preconceito. Então preconceito é alguma coisa que está arraigada, e na minha cabeça pulula, né, tem uma teoria de que de repente a gente tem que ganhar espaço econômico, entendeu? É o espaço econômico que vai nos garantir de repente a proliferação e daí por diante. Mas eu vejo que o mais importante é através da literatura, porque ela chega, ela comunica, ela contrasta e me dá a base para poder avançar. Então, foi um ensaio, né? Eu escrevia texto mais para mim, mas à medida que a idade vai chegando e com esse incentivo, eu jamais esperei de me colocar, né, dentro de um concurso nacional em segundo lugar. Isso daí não passava pela minha cabeça, né? Minha irmã liga para mim, só para situar a situação: Jorge, tem um concurso, escreve um texto aí. Não, pega os textos que você tem, tá? Tem mais um detalhe: eu aprendi a presentear o pessoal lá em casa, na falta de dinheiro, né, com texto. Então, esse momento onde a gente se reúne e pode trocar, conforme o Paulo disse, esse momento em que a gente se reúne e pode dividir com algo intimista, né, algo que toque a gente de forma especial. Poxa, o olhar do outro acerca da minha pessoa no dia em que eu faço aniversário. Essas coisas acabaram. A gente faz uma comemoração, a gente de repente fala, parabeniza, bebe, toca pagode, dança a noite inteira, mas a gente não fala do outro, né? E não estampa do outro. E de todos os textos, eu participei com 3, né? Eu não lembro o nome agora dos outros. O Vovô e o Netinho, apesar dos 3 textos, o Vovô e o Netinho era mais palatável, ele está mais leve, né, dentro do ensaio, e comunica com mais facilidade. Eu acho que eu consegui chegar a atingir esse padrão. E uma das coisas que eu noto é o seguinte: por mais que a gente estude, né, ciência, história, de repente a gente vê, por exemplo, a história do Brasil. Eu tenho uma dúvida enorme: qual é a nossa participação na história do Brasil? Através de Colombo, entendeu? Através das quituteiras, né, do Rio de Janeiro, de Recife, né, Bahia, porque aquela expressão toda é o maior contingente? Talvez não fosse. Então, são essas situações, né, que de repente eu acho que tem que vir de forma mais palatável, onde eu me enxergue, assim como nesse momento, como pertencente da sociedade, como participante da sociedade. Porque eu vi que o carro zero, a polícia vai me parar de qualquer jeito. Meu padrão é negro, como já parou. Se for importado, pior ainda. Ok? Talvez algum restaurante possa fechar a porta. Essa é a realidade negra brasileira.